Olá, bom dia a todos. O programa Nas Redes da Caridade está no ar. Sejam todos bem-vindos para discutirmos, conversarmos sobre um assunto hoje, alto amor. Estamos aqui com a nossa bancada completa, onde nós daremos as nossas saudações, o nosso bom dia. À minha direita temos aqui à esquerda o Wilson. Wilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado. Temos o Dr. Nilson, bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com vocês. E o nosso querido amigo D'Alessandro. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, gratidão por acolher vossas casas. Legal. Então, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem nos ajudar, dando o seu like, né? Curtindo, compartilhando, que isso é importante para a manutenção do nosso programa no ar. Então, você é responsável por isso. Eu gostaria que você nos ajudasse. Pedimos essa gentileza para você curtir e compartilhar com seus amigos, para que assim a gente divulgue esse conhecimento. Principalmente no dia de hoje vamos falar sobre alto amor, que é o que todos nós buscamos para nós termos paz e sermos felizes. Então vocês não deixem de compartilhar e de assistir pelo Instagram, pelo Facebook e pela YouTube. Nas Redes da Caridade é o nosso canal, que é promovido pelo Centro Espírita e de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros. Então, bom dia a todos, vamos iniciar. Hoje vamos pedir ao D'Alessandro, ao Wilson, que sempre traz uma leitura, para fazermos as nossas reflexões sobre alto amor. E você aí, deixe a sua pergunta, a sua colaboração, para que possamos enriquecer o nosso programa. Então, vamos começar? Wilson, D'Alessandro? Vamos lá. Eu gostaria de falar assim, a gente fala alto amor, né? O que significa o alto amor? Alto amor não é você viver uma vida de contemplação ao teu corpo físico. O alto amor é você se reconhecer como um espírito imortal, numa experiência encarnatória transitória, né, essa experiência se inicia com o seu nascimento, vai findar com a sua morte, mas essa é uma experiência temporal na qual nós estamos aqui para experienciar e acumular vivências através dessa nossa vida, onde vai contribuir para a nossa evolução espiritual. E esse alto amor, ele vai de encontro a nós valorizarmos as nossas qualidades, mas, acima de tudo, acolhermos os nossos defeitos, os nossos vícios, para que a gente, a partir desse acolhimento, a gente tenha a compreensão de onde a gente tem que se burilar, de onde a gente tem que aprender, de onde a gente tem que se esforçar para crescer, para se tornar espíritos melhores, pessoas melhores na sociedade. Então eu acho que o alto amor, fundamentalmente, ele parte do ponto que a gente tem que reconhecer que nós temos pontos positivos, mas também a gente tem pontos negativos, mas que a gente não permita que esses pontos negativos façam com que a gente fique depressivo ou ansioso. Muito pelo contrário, que esses pontos negativos que a gente descobre em nossa personalidade sejam alavancas propulsoras para o nosso melhoramento pessoal no dia a dia, no relacionamento com pessoas, na nossa família e da sociedade. Certo. Porque também você pode falar, quando está falando o contrário, pode falar do desamor, que a pessoa está faltando amor consigo mesmo. Como é que é, D'Alessandro, você poderia aí explicar isso aí, a questão de amor próprio ou autoestima, para que a gente adquira essas qualidades, essas virtudes que são tão importantes aí para todos nós? Então, no movimento espírita, quem vai despertar isso é a benfeitora Joana de Ângeles. Nos seus livros, ela mostra que Jesus, nas suas parábolas, são encontros terapêuticos. Então, Jesus, com a samaritana, vai nos convidar a desenvolver o alto amor. Quando ele faz a pergunta a ela, que daria uma água que não mais ela teria sede, que água é essa que a gente bebe e nunca mais tem sede? É o alto amor. Tanto é que a samaritana, ela tinha já tido 5 homens, né? 5 maridos. Ela estava em busca de ser feliz. Então Jesus vai despertar isso nela. Quando a gente tem esse, como
o convite do Wilson, o autoacolhimento amoroso tem 5 virtudes a ser trabalhadas. E a virtude base é o auto-amor. Quando eu tenho auto-amor, eu vou para a autoconfiança, eu vou para a autoaceitação, eu vou para a autovalorização, eu termino com a autorrespeito. Se eu consigo fazer isso comigo, é uma consequência eu fazer isso com o próximo. Então, o convite da Joana de Anjos, e no Movimento Espírita está ela, é o livro Ser Consciencial, e temos também um trabalhador, que é o Alírio Cerqueira Filho, que é um psicólogo que ele vai, por ser espírita, falar isso. Ó, o auto-amor, trazemos em nós mesmos o potencial do espírito puro, e como filhos de Deus que somos, na prática dessa virtude, é fundamental mobilizarmos a vontade de mudança como seres conscienciais. Então, é a virtude base. Se eu não desenvolver o auto-amor, eu não consigo crescer como espírito imortal. Doutor Nilson, o que o senhor pode me falar sobre esse assunto, agora baseado no que os nossos amigos aqui estão expondo e naquilo até que o senhor vivencia na sua vida profissional e pessoal? Sem sombra de dúvida, o amor, como nós sabemos, que a base está em Deus. E o amor é a força maior do universo. Então, o auto-amor é você acordar dentro de você essa força do amor, que na realidade é Deus se manifestando através de você. Porque a essência divina nossa divino, o nome já está dizendo. Então, o amor é a maior virtude divina que tem dentro de nós. Agora, você acordar isto, se você acorda para o auto-amor, você vai fazer uma diferença entre as coisas egóicas. Então, por exemplo, o auto-amor, amar já é manifestação do auto-amor, amar mesmo. O apego é o contrário. O sujeito fazer o bem é uma manifestação já do auto-amor. Fazer o mal já é manifestação contrária do ego. Você ser alegre na essência da alegria, já é a manifestação do auto-amor. Você ser triste já é manifestação do ego. Você fazer caridade é uma manifestação do auto-amor. Você ser uma pessoa egoísta, agarrado, é o contrário. Então, o auto-amor, na realidade, é você acordar a parte divina que está dentro de você e que Deus colocou em todos os seres essa virtude. É como se cada um tivesse um pedacinho de Deus dentro dele. Então, acordar isto. Agora, como o D'Alessandro chamou muita atenção, que a Joana de Anjos chamando a atenção, de trazer que o Alírio, aquele médico lá de Mato Grosso, que ele traz isso, trazer para a consciência, porque isso já existe, só que nós estamos no inconsciente puro, tem que trazer isso para a consciência. Então, normalmente, a pessoa que suicida, ele está fazendo um gesto o contrário do auto-amor. A pessoa que está matando alguém, ele está fazendo o contrário. A pessoa que está cometendo aborto, ele está fazendo o caminho contrário. Certo. Então, esse auto-amor, na realidade, é acordar a essência e trazer para a consciência. É o que Jesus fez, como ele disse o tempo todo. Jesus vivia no auto-amor, porque Jesus vivia no amor da plenitude. E ele vinha ensinar para nós para acordar isto. E ele ensina de uma forma bem clara. Ele diz, olha, o que eu faço, qualquer um pode fazer e muito mais. Ele disse, você tem dentro de você essas possibilidades. Você tem. Então as pessoas às vezes esquecem que ela é filha de Deus. E se é filha de Deus, ela tem as virtudes de Deus. Isso é muito importante, cada um. Você é filho de Deus. Você veio aqui para a Terra, sabe para quê? Para transformar a Terra num paraíso de doçura. Você vai contribuir. Você veio para transformar a Terra num paraíso de beleza, de alegria, de paz, de fraternidade. Não estamos ainda fazendo isso porque não trouxemos ainda para a nossa consciência essa possibilidade imensa. Então, esse auto-amor
na realidade, é a manifestação de Deus Certo. dentro de cada um, na direção do outro. Então a nossa essência que é divina, ela é uma manifestação de amor. Só que quando a gente vamos nos manifestar, essa essência, ainda a gente não utiliza ela. A gente está utilizando as coisas da do ego. da nossa cabeça, da nossa consciência, daquilo que nós construímos. Então, falando em reencarnação, né, imortalidade da alma, para que as pessoas possam entender como é que você desperta isso. Qual é a prática disso? Como é que a receita para você desenvolver esse auto-amor no dia a dia? Tem uma receita aí, Wilson? Tem alguma prática que a gente possa exercer? Como é que funciona aí? Algumas pessoas podem achar que nós nos gostarmos, nós nos cuidarmos, fazer uma atividade física, mulher que gosta de ir no cabeleireiro, se vestir bem, pode ser algo chamado de vaidade. Mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio disso certinho, porque é importante nós nos cuidarmos e nós nos valorizarmos. Certo. Quem de nós que ao olhar no espelho não se acha bonito? Quem falar que não está mentindo. Porque todos nós... Você se acha bonito? Eu acho que meu cabelo é tudo. Tá bom. Mas todos nós somos assim. Mas se a gente for remeter, olha só como é importante. Jesus trouxe para nós, quando ele fala no mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que se atentar a isso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Então eu tenho que me olhar, aquilo que a gente estava falando, como um ser em evolução, que eu vou cair, vou levantar, eu vou ter imperfeições, eu tenho dificuldades, não é sempre que eu vou estar de bom humor, eu vou ter facilidade em algumas coisas, dificuldades em outras, mas isso faz parte da evolução. Mas quando ele fala para mim amar o próximo como a mim mesmo, se eu não aprender a me amar, se eu não me acolher nas minhas dificuldades, se eu não me acolher nos momentos que eu tenho dor, como eu vou conseguir fazer isso pelo próximo? E aí o que acontece? A pessoa às vezes não se ama e procura esse amor num relacionamento com outrem. E aí é onde vem muitas vezes frustrações e relacionamentos que às vezes não evoluem. Por quê? Porque a pessoa fica procurando no próximo, no seu cônjuge, algo que está faltando para ela, algo que ela espelha naquela pessoa, mas que aquela pessoa também não tem para dar, porque cada um é um ser único. Não adianta eu imaginar que a pessoa que eu vou casar, ela vai fazer as coisas de uma forma A, B, C, tudo na ordezinha que eu quero, porque não vai acontecer assim. E na hora que não acontecer assim, eu vou cobrar aquela pessoa. Porque na verdade eu achava que deveria ser. E aí é onde vão começar os conflitos. Então, enquanto a gente não aprender a se acolher, para através desse acolhimento ser uma pessoa mais branda, mais pacífica, mais caridosa com o nosso próximo, os nossos relacionamentos eles vão ficar sempre aleijados, vamos chamar assim. Vai ser difícil, né? É interessante porque é como se o auto-amor, como virtude, fosse mãe de outras virtudes, mansidão, humildade, como expôs o Wilson. É comum dentro do movimento espírita a gente ir para o desequilíbrio, ou seja, a autoexigência, não é auto-amor. Olha a postura de Paulo, quando se converte. Ele é empolgado já doutrinar todo mundo que viu Cristo. E é Ananias que fala, calma, ele vai a si mesmo no Sinédrio. Quem lê o livro Paulista vai perceber. Ele vai ser então ridicularizado, né? Vai ser chamado de doente e tal. Assim, então a gente tem que tomar muito cuidado, nem ficar na negligência de perfeccionismo, ou seja, da evolução, nem para outro caminho, essa autoexigência. O auto-amor seria o ponto do meio, do equilíbrio. Do equilíbrio. Com auto-amor eu sou manso, eu sou humilde, eu entendo as limitações do outro, entendo as minhas limitações, mas não sou limitado, porque eu sou filho e filho de Deus. Então trago limites, mas eu sou limitado. Então aos pouquinhos eu vou crescendo. Entendo a frase fantástica do inesquecível apóstolo Allan Kardec, no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar. Ele não fala se forçando, se esforçando. Então ele tinha esse olhar como pedagogo. Um olhar amoroso, respeitoso. Cada um está no nível. Se cada um está num grau da escada da evolução, eu não posso exigir do outro que está um degrauzinho a menos do que eu, o meu nível de olhar a natureza e olhar as belezas do universo. Então,
É muito importante desenvolver o auto-amor, senão a gente pode oscilar, né, para depressão ou para orgulho, né, ansiedade, que é muito comum hoje na nossa sociedade. A ansiedade, eu vou ficar só pensando no futuro e me exigindo antes Então, do mas tempo. o Alexandre falou, essa questão de exigir demais e outros exigem de menos, né? O que é esses disparates do ser humano, que às vezes ele exige demais, até se pune e chega até num momento que até ele dá cabo da vida. Que são esses extremos assim? A gente está falando de auto-amor. Aquele ali está faltando muito amor e esse aqui está com... Ou aquele que está com excesso de amor. Como é que é esses disparates assim, Zanilson? Ele não está compreendendo direito. Então porque tem pessoas que dizem, não, Jesus manda que ama, eu me amo, e se beija até ele como se ama. Ele está confundindo amor com uma manifestação egóica como se fosse amor. Certo. Se o camarada se pune, isso não é auto-amor. Ele está num processo de punição para ele que causa muitos desequilíbrios. A culpa, o remorso vai causar. Culpa, remorso não é auto-amor. Mas ele trabalha... Mas na cabeça dele, ele não está achando que... Na cabeça dele ele está, por exemplo, tem pais até pouco tempo que dizia a pepino você torce desde pequenininho. Ele batia na criança porque ele achava que isso era um processo educativo. Ele botava isso na cabeça dele. Antigamente os professores davam palmatória nos meninos na escola e não achavam que estava maldade. Ele não estava achando que estava na maldade, mas estava equivocado. O caminho do amor é um caminho de muito equilíbrio, de muita paz, porque as coisas de Deus só dá equilíbrio. Jesus vai ensinar isso bem. As religiões, ela costuma querer mostrar isso dentro da possibilidade dela. O Allan Kardec pega o Espiritismo, porque o Espiritismo diz, olha, você tem que vivenciar, porque para você seguir o Cristo, porque tem gente que acha que segue Cristo porque vai na igreja, ou lê a Bíblia, ou faz... Não, seguir o Cristo é na sua manifestação. Então, o jeito perdoar mais, amar mais, servir mais. Então, o Allan Kardec, ele pega os Espíritos, eles falam, olha, um dos caminhos é a caridade. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Por que ele usa esse termo? Porque a caridade é o amor em movimento. Então ele usou realmente, se a pessoa vai sendo caridoso de verdade, ele vai praticando o amor e ao mesmo tempo está tendo auto-amor com ele e na direção do próximo. Mas você pega, por exemplo, o fundador da Xexunuê, ele manda as pessoas treinar gratidão. A gratidão também é um caminho que vai na direção do auto-amor. Mas se você pegar os nossos irmãos evangélicos, ele fala muito da fé. A fé também é um caminho de você levar isso. Mas você olha os budistas falando na compaixão. A compaixão também leva nessa direção. Você vai olhando, cada um vai trazendo o caminho que melhor se adapta. O Espiritismo, com a prática da caridade, é uma coisa fantástica, que ele coloca, talvez, o amor em movimento. Mas vai movimentar todas essas virtudes que o senhor falou. Vai movimentar, vai acordar essas virtudes que está dentro dele. O que as pessoas precisam saber é que está dentro de você essa possibilidade, não está fora. Você pensa, você tem condição de amar, você tem, é só você agora tomar consciência disso e resolver trazer isto. E para não se perder, nós temos um referencial que é Jesus. Jesus é o exemplo de alguém que viveu esse auto-amor na plenitude, porque ele estava em harmonia direta com as frequências divinas. Então nós temos Jesus como referência. E o Espiritismo, o que é que o Espiritismo faz? Trazer Jesus de volta para a sociedade. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas para você trazer Jesus de volta e ser um cristão redivivo, se você se acha superior aos outros, às outras religiões, já não está sendo um cristão redivivo. Uhum. Porque uma das coisas é a humildade. Então, quem começa a ter esse conhecimento, ele tem humildade para entender o outro, para aceitar o outro, porque às vezes ele faz naquele amor, mas ele não está entendendo. Por exemplo, tem pessoas que querem defender a natureza. É um processo
fantástico e bom. Mas às vezes fica radical. Ele quer que ninguém derrube árvore nenhuma. Tira uma folha. Ele não quer mais que tire folha nenhuma. Cadê se você fica radical? E o radical não é caminho. Às vezes ele quer defender os animais e ele fica radical, ao ponto que quer punir quem faz qualquer coisa com o animal com a punição maior do que quem faz em gente. Por exemplo, destruir um ovo de avestruz é 4 anos de cadeia. Destruir um ovo de uma mulher, que é ovo zigoto, ali o nome, destruir, tem gente que defende o aborto. Então, às vezes, o cara defende o ovo da avestruz e é a favor do aborto. Ele está equivocado, ele não está entendendo. Então, esse caminho desse entendimento é importante para nós. Eu fico preocupado de estar falando muito, eu não quero minha intenção. Eu não posso cortar. Muito E até, deixa eu até falar aqui para a dona Regina, a mãe do Wilson, que eu falei que ele é bonito. Eu falei, o Wilson aqui é o nosso galã, né? E agora entrou, né, Zé Nilson? Entrou o da Alessandra aí também, para dar uma reforçada. Nós estamos aqui falando da nossa... Se ele é galã, então a mãe dele, o pai dele merece os parabéns. Merece. Então, dona Regina, por favor, hein? Mas continuando, fala aí, Wilson. Estava lembrando, quando o Dr. Zé Nilson estava falando, me veio à mente aquela passagem do lava-pés, quando Jesus quis lavar os pés de Pedro e ele falou que ele não ia lavar os pés dele. Ele falou, mas se eu não lavar os teus pés, né, a gente não vai ter aquela interação. Então lava o pé, a cabeça, ele já queria que lavasse tudo. Então, às vezes, a gente acha que não é digno de certos acontecimentos na nossa vida, que às vezes acontecem coisas boas, mas a pessoa fala, não é possível que isso está acontecendo comigo, vai vir logo alguma desgraça. Não acha-se merecedor. Não se acha merecedor e já começa a vir com um pensamento na sequência, que já vai vir alguma desgraça grande. Por que isso aí? Então, algumas pessoas têm esse sentimento que acham que não é possível que algo de bom, merecedor, aconteça consigo. Mas a gente não pode esquecer, não confundir as coisas. Por exemplo, se a gente for lembrar do narcisismo, né, que a pessoa, às vezes, se a gente lembrar daquela lenda lá, o cara se achava tão bonito que ficava se olhando lá no reflexo do lago. Isso. E a vida foi passando. Então é muito diferente o narcisismo do alto amor. No alto amor, você se vê como um espírito em evolução, você sabe que você precisa trabalhar para progredir, você sabe que você vai construir uma família, que você vai gerar filhos, que você tem a obrigação de instruir aqueles filhos, de ter uma boa convivência na sociedade através do trabalho. Então você vai trabalhar, você vai aprender, você vai estudar, você vai passar por uma evolução normal. Então, é diferente o narcisismo e diferente da compreensão do alto amor. Quando você fica muito centrado em você, você não respeita o teu próximo. Quando você se foca muito em você, no teu ego, nos teus vícios egóicos, você esquece que à tua volta existem pessoas que também na sociedade e que é necessário que todos contribuam para a sociedade. Tem uma passagem interessante no livro lá do Nosso Lar, onde André Luiz aprende que todos no nosso lar trabalham em prol de todos, né? Não tem um salário dedicado a você, eles recebem bônus horas que fica registrado, mas o trabalho no nosso lar, ele é em benefício de todos, né? Não é aqui nem aqui, eu trabalho junto ao Firo Lucros e guardo para mim e para minha família. Lá não, é tudo para o benefício de todos. Então é isso que a gente tem que aprender com o alto amor, é nós nos amarmos, participarmos do grupo, da sociedade, da melhor maneira possível no caminho de evolução, mas lembrando que esse meu alto amor ele tem que ser benéfico não só para mim, mas para todos que eu convivo, para que a gente possa transformar a sociedade cada vez num mundo melhor. Muito bem. Você estava falando, estava lembrando de uma outra passagem, uma historinha que Jesus conta, que é do Senhor da Vinha que vai buscar os trabalhadores, né? Então, o trabalhador da primeira hora, da segunda hora, e tem lá o trabalhador da última hora. E que nós, aqui, trabalhadores da última hora, nós estamos recebendo a mesma quantidade de amor, de paciência, de tolerância que os primeiros que estão trabalhando desde cedo, né, Zé Nilson? Então, aqueles primeiros que vêm tentando fazer essa mudança de quadro comportamental do planeta Terra, de conduta, né, de ações. Então, você pode pegar pessoas notáveis aí na área das ciências, da filosofia, da religião, pessoas que já vêm trabalhando desde antes de Jesus, preparando aí o campo para hoje a gente estar aqui e poder fazer alguma coisa. E estamos recebendo a mesma coisa que esses aqui receberam.
que estão trabalhando desde cedo, que é o que você falou, né? Essa questão do recebimento do que a gente tem diante da natureza, das leis divinas, mediante os nossos semelhantes. Todo mundo está recebendo do mesmo valor, na mesma proporção, né? Que você falou do nosso lar, né? Mas aí o Wilson falou da questão do narcisismo, falou da pessoa que até se pune. Então aí, quando entra numa questão de desamor, ela está sem amor. E aí ela vai buscar em si, no ego, o amor externo, né? É mais ou menos isso que a gente... Hoje parece que a gente vive o auge desse amor externo. Você tem que ser feliz a tudo quanto é custa. A pessoa fala assim, o importante é ser feliz. Como se você ser feliz fazendo o outro infeliz. Não importa, mas desde que você seja feliz, não importa o que você provoca no seu meio. Você entende dessa forma? Assim? O equívoco está aí nos verbos ter e fazer, em detrimento do ser. Os verbos fazer, ter, são instrumentos do verbo ser. Então a sociedade é estimulada a não seres humanos, teres humanos. Como o Wilson estava fazendo a colocação. A partir do momento que eu, como espírito imortal, faço reflexões e trago isso para a prática da minha vida, eu não fico refém com as influências exteriores. Seja próximo a mim, na religião. Se realmente o planeta Terra, se a gente somasse quem é religioso do planeta Terra, exercesse realmente a religiosidade, o planeta estaria nesse nível de falta de solidariedade humana? Se somasse todos os cristãos, realmente que dizem cristão, nós estaríamos nesse nível que a gente vê pessoas passando fome, pessoas sendo maltratadas. Nós teríamos compaixão, por exemplo, dos nossos irmãos em guerras. Olha o número de refugiados na Terra há 2 anos, que pararam de falar por causa da pandemia. Então, realmente, uma coisa é você ter a teoria e a outra é você colocar em prática. Por isso, a observação de Jesus na parábola do bom samaritano. Quem que moveu-se porque tinha alto amor e exerceu a compaixão perante aquele ser? Aquele que estava vivenciando as leis divinas. Os outros, que no caso aí seriam doutores da lei, eu sei a teoria, mas não estou colocando em prática, passaram diante do irmão moribundo, né? Então é isso que a gente tem que refletir. O D'Alessandro levantou uma questão muito interessante, que essa parábola, para mim, assim, é uma das mais interessantes, segundo a minha análise, que é bastante imperfeita, mas quando Jesus, porque depois o próprio Jesus, ele vem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no o Cristo Consolador, e vem chamar a atenção da gente. Por exemplo, quando é no bom samaritano, que o samaritano não era nada bem visto lá pela sociedade da época, Jesus pega assim, ó, primeiro vem um conhecimento, através de um escriba lá, né? Depois vem um religioso, através do sacerdote. Eles foram incapazes de fazer alguma coisa em benefício do sujeito lá que está caído. Então, o conhecimento não serviu para nada e a religião não serviu para nada. Aí veio um cara do povo, né, até era hostilizado, e foi lá, foi tomado de compaixão. O alto amor em ação. E ele foi lá e ajudou o cara. Mas para mim, Jesus, ele vai mais longe ainda. Quando ele fala assim, olha, no final ele fala assim, olha, você cuida do cara, você paga o que tiver que pagar, gasta o que precisar gastar, e no dia seguinte eu volto e restituo. Então, assim, o pessoal faz de tudo, né? É a pessoa normal, que nem o Wilson estava falando, na normalidade mesmo, e ela tem a capacidade de despertar dentro dela esse sentimento. E a parábola do bom samaritano, eu penso exatamente dessa forma. Que ele teve essa capacidade, essa condição. Não precisou ser religioso e nem um intelectual. E depois Jesus vem falar assim, ó, espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E eis o segundo, estribos. Ele colocou o amor na frente da instrução. Porque se ele falar a instrução na frente do amor, a nossa direção para a instrução poderia ser equivocada. Mas ele falou, primeiro ame, quer dizer, desperte esse sentimento, né? E depois você pode receber o conhecimento que for, que você vai saber conduzir bem. Né, doutor Nilson? Essa parábola me chama a atenção, assim, porque assim, o D'Alessandro lembrou bem, representa bem essa nossa condição. Todos nós temos condição
de despertar esse sentimento dentro de nós, né? As parábolas de Jesus todas são um tratado de ensinamento. E nessa parábola, até no fim, quando o camarada que está perguntando ele, é judeu, condenando lá o samaritano, que na realidade também é judeu, é só aquela briga, Jesus diz, qual deles foi o que fez? Isso. Aí ele não diz foi o samaritano, ele fala, foi o que teve compaixão. Até ainda nesta hora ele ainda mostra orgulho não deu o nome samaritano para não dar o braço a torcer. Mas na realidade as pessoas vão precisar acordar esse potencial imenso que tem dentro dele. O Allan Kardec, ele pergunta, no livro dos Espíritos, ele pergunta em várias partes do trabalho dele, os Espíritos, ele fala, essa geração, quer dizer, é a nossa, essa que está aí na época de Kardec para cá, ela tem uma virtude imensa que é a intelectualidade e um desleixo na parte moral. Então, como você falou, a instrução, o conhecimento primeiro é perigoso, ele coloca o amor primeiro. Então ele coloca assim, na fase nossa agora, desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral é desenvolvimento ético, espiritual, do amor, para poder fazer bom uso dessas possibilidades. Então agora o Espiritismo vem relembrar Jesus para dizer, olha, essa parte moral, que a moral, o Espiritismo não traz moral nova nenhuma. Porque a moral que o Espiritismo ensina é a moral que Jesus ensinou. Essa já está pronta. O Espiritismo, a parte científica do Espiritismo, Kardec deixou as colunas, mas está sendo trabalhada. Vão aparecer muitas hipóteses, muitas teorias, muita coisa. A parte filosófica também, nós vamos fazer alterações. Mas na parte religiosa não tem que fazer alteração nenhuma, porque a religiosa é a parte moral. Essa parte moral já está pronta. Jesus já deu toda, já está pronta. Nós não temos que inventar moral nova nenhuma. É a moral ensinada por Jesus. E a moral ensinada por Jesus é a moral de Deus. E a moral de Deus é a moral do amor. E se você trabalha a moral do amor, você vai trabalhar o alto amor. Não tem como ser diferente. É nessa caminhada que ele vai fazendo. Agora, as pessoas equivocadas, ele defende uma ideia, e é até bom, não vejo nada demais, mas tem gente que ele quer defender lá a tartaruga e faz uma confusão muito maluca. Né? Não tem problema que defenda a tartaruga, mas ele faz às vezes uma confusão. Às vezes ele quer defender por causa dos preconceitos, que é uma loucura, o negro, e aí ele cria uma confusão que você está mais ódio do que defendendo o negro. Tá? Às vezes ele quer defender o homossexual e está levando na base do ódio. Não é esse caminho. Ou às vezes ele quer defender o social e leva numa esquerda radical, o cara diz, isso não é um caminho bom, ou o contrário. Então nós temos que sempre pegar o caminho do equilíbrio. Jesus, ele convida sempre para o equilíbrio, e o Espiritismo, relembrando isso, vindo na direção do equilíbrio. É caminho. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Situação a gente tem mania, às vezes, de ficar depressivo e triste com situações difíceis que acontecem na vida da gente. Essa semana passada, lá no hospital veterinário, teve um vira-latinha de rua que foi atropelado e foi necessário amputar um membro anterior, uma patinha dianteira. E a tutora dele estava toda triste, que o cachorrinho ia ficar traumatizado, com problema, né? O cachorrinho de 2 anos. A gente falou, não, pode ficar tranquila. E amputou. Deu 5 dias, tirou o curativo, porque a recuperação dos animais ela é muito mais acelerada que a nossa. E o danadinho, com 2 semanas, se adaptou plenamente, e ele tem mais 2 cães, tem 3 cães nessa casa, e o danado, ele é mais espoleta que os outros 2 que estão com as 4 patas. A mulher falou que ele já se adaptou, porque ela mora num sobrado, ele tem que subir para andar de cima. Ele já aprendeu a subir com uma patinha só, sai na rua. Então, uma coisa que a gente tem que aprender com os animais é isso. Imagina se acontece isso conosco. A gente sofre um acidente e tem que amputar uma perna. É uma situação difícil. Até a gente se adaptar, assimilar aquilo, a maior parte das pessoas vai ficar triste, depressiva, porque perdeu um membro, afinal você foi amputar. Mas para o cãozinho é como se ele tivesse cortado a unha. Não tem diferença, ele está tão alegre, ele foi
Lá no hospital a gente foi ver, tirou os pontos, tirou a cicatrização foi rápida e ele correndo para lá e para cá, todo alegre, como se nada tivesse acontecido. Então, diferentemente de nós, uma coisa que os animais mostram para a gente, nos ensinam, é isso, aconteceu, segue adiante, não tem problema nenhum. A gente tem aquela questão da autopiedade. Da autopiedade. E você vê isso também com os cães de rua, aqueles animaizinhos que vivem com as pessoas que estão em situação de rua. Pensa que eles estão tristes de morar ali na calçada, comer resto de comida? Você vai ver, eles são uma alegria, correndo, um pulando em cima do outro, brincando, deitando ali com seus tutores. Não tem esse negócio de piedade, ai, coitado de mim, eu tô na rua, eu tô triste, vai cair no vício. Não, estão sempre alegres, pulando, então que a gente se espelhe neles é um exemplo para nós, os animais, né? Bom. É porque o oposto do alto amor seria a baixa estima, né? Porque autoestima é sinônimo de alto amor. Então, uma pessoa que tem baixa estima seria isso. Ela está enxergando a vida com o olhar ainda do orgulhoso, do autopiedoso. E uma pessoa que tem essa visão, já ao contrário, que é filha de Deus, herdeira do universo, como fala Joana de Ângelo, né? Como fala o Bezerra de Menezes, nós fomos gerados da luz, retornaremos à luz, ou seja, somos lucigênitos. Olha que belíssima reflexão. Se nós sentíssemos isso diariamente, qualquer experiência, desafio, nós, como espírito mortal, estaríamos alegres. E nem sempre estamos nesse nível. Não? O próprio Chico Xavier, quando teve um problema na sua vista sair sangue, ele lá meio assim choroso, aparece o benfeitor Emmanuel. Por que choras? O senhor não está vendo que está saindo sangue? Mas quantos nasceram deficientes visuais estão dando testemunho? Né? E aí ele desperta. O Divaldo ali quase, entre aspas, morrendo, e a Joana, já estou morto, vou trabalhar. Né? Então, assim, nós ainda não temos esse olhar do espírito imortal. Já os bichinhos, realmente, tem esse já. Bacana, né? Com certeza. É uma lição, né? É uma lição, e esse dos bichos nós vamos ter que aprender muito. Quer ver uma coisa? Por exemplo, as bactérias, que ainda está mais baixo lá atrás, na escala evolutiva, os fungos. Na natureza, está, por exemplo, os elementos lá, fósforo, potássio, tudo lá na natureza, os elementos. É esses bichinhos, essas bactérias, esses fungos, que cria uma adaptação para, junto com a planta, formar, a poder absorver ele, que ela não absorve assim, por exemplo, ela não pega o nitrogênio que está lá, ela precisa formar amônia, formar nitratos para fazer. Quem ensina, normalmente, são as bactérias, são os fungos. Aí o homem joga veneno demais ali na terra, ele está matando a quantidade grande daqueles bichos que fazem um trabalho importante. Aí o homem vai ter que fazer uma reflexão tão grande sobre os seres, sobre a natureza, sobre esses venenos que estamos colocando, essa quantidade grande de fertilizantes. Isso nós vamos ter que fazer uma revisão geral. Essa revisão de jogar coisa no mar. O homem vai ter que fazer uma revisão geral. Porque nós precisamos, então você veja, os fungos, as bactérias, mas dentro do corpo humano está cheio de bichinhos, de bactérias, que você toma, às vezes, a pessoa toma um antibiótico forte, destruiu parte da flora bacteriana, ele começa a passar mal. Olha, está passando mal porque matou um bocado daqueles bichinhos que estavam lá ajudando ele. Então nós temos, é tudo uma união tão forte, assim, tão fantástica. Por exemplo, ele fala dos animais, e eu gosto muito quando eu falo dos animais, graças a Deus que o Wilson tem se interessado muito pelos animais. Estudando a veterinária, vai fazer a veterinária ainda homeopática, nessa parte espiritual junto com a nossa veterinária Irvênia, ele está aprendendo muito com ela. Na minha ótica, ele será um dos grandes veterinários aqui da Baixada Santista dentro de alguns anos. Agora, o que acontece é o seguinte, ele defende o animal, e eu acho bom, diz assim, o sujeito, um velhinho, como ele também toma conta lá da República dos Idosos, Roberto Brolio, ele diz, um animal ajuda os velhinhos. Mas sabe, tem uma pesquisa, até de umas portuguesas que ela fez, de pegar plantas, botar na casa dos velhos e dizer para eles tomarem conta. Eles vão lá, aguar,
tirar alguma folhinha morta, tirar algum bichinho que estiver, e eles aumenta a resistência dele para a doença, o quadro imunológico, o estado de saúde boa. Então você veja, o animal, ele cuidando do animal melhora, ele cuidando de uma planta melhora, às vezes não pode ter animal naquele lugar, mas pode ter uma plantinha, ele cuida. Então a natureza vem de um jeito que diz, ó, os espíritos superiores cuidam de nós que somos inferiores, nós vamos ter que cuidar do outro inferior, o outro, porque é tudo filho de Deus, está tudo harmonizado. Olha que coisa fantástica. Desculpe, eu vou cortar o senhor, se me perdoe. Mas é que a gente tem que fazer uma propaganda aqui da caneca, né? Não é isso, Wilson? Nós estamos com uma campanha para você adquirir a sua caneca 996525831. É uma campanha para que a gente mantenha o programa no ar. E essa campanha também ajuda o Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, porque nós estamos nessa fase de pandemia, tudo fechado e os gastos ainda continuam, como o Dr. Nilson falou agora. O Wilson é o gestor aqui da República dos Idosos. Então, essa campanha da caneca, ela tem 1001 utilidades aí para poder estar custeando os programas do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Então, adquira a sua caneca. A gente tem condições, às vezes, de levar, né, Wilson, a caneca na casa da pessoa. Já toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Esses dias, José Nilson, eu fui lá numa senhora entregar a caneca, ela ficou surpresa. Ela conhece o senhor já de 30 anos atrás. Eu falei, eu não era nem nascido, mas ela falou que conhece o senhor. E aí, conversamos, e um papo muito legal, muito agradável. Então, a gente leva até na sua casa para poder você ter sua caneca e colaborar com as obras assistenciais, sociais do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros. Então, olha, tem umas fotos agora que nós pedimos para as pessoas tirarem fotos. Já colocaram fotos aí. Olha lá, tem fotos das pessoas, os colaboradores, né? Que estão ajudando aí a gente a vender essas canecas. Então, a gente agradece de coração todos vocês que estão adquirindo caneca, né? 996525831. 10 minutos do Evangelho. Já estou me chamando a atenção aqui. Não deixe de adquirir. Outra coisa, aproveitar. Tem os canais do YouTube, Facebook, Dr. José Nilson, O Princípio Inteligente das Plantas, O Evangelho de João, Diário de um Médico Espírita, não é isso? E tem mais um. Tem o Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos. E a mediunidade. E a mediunidade. Então, o doutor Nilson, olha, está aí, pronto. Vocês também participem, deem a sua opinião, questione. Está mostrando aí o Princípio Inteligente das Plantas, mas ele tem outros canais, é só colocar o nome dele na tela e você vai encontrar. E também não deixe de assistir o Wilson com os animais, né, Wilson? Também todos os domingos. Às 8h30 da manhã. Às 8h30 da manhã tem lá os a oração pelos animais. A oração pelos animais. E também nós estamos aí com lives na quinta-feira, pelo Luiz Monteiro de Barros, e domingo à tarde, né? E também nós temos o Evangelho Itinerante, que é todas as terças-feiras, às 20 horas, às vezes atrasa um pouquinho, mas é nesse período aí que o Evangelho no Lar aparece para vocês, né? Agradecemos muito porque as pessoas estão participando do Evangelho no Lar, nós ficamos muito gratos aí, e nós vamos fazer uma grande corrente, uma grande família nas redes da internet aí, para poder fazermos todos juntos o Evangelho no Lar. Então nós vamos por agora o Evangelho aqui, que é um lar, nesse momento nosso. Vamos fazer a abertura do Evangelho. Você faz a leitura? Vai ser uma coisa rápida, que hoje o programa se estendeu um pouquinho. Vamos lá? Então caiu no capítulo 17, item 9, falando sobre superiores e inferiores. É uma mensagem do cardeal Morlot de Paris, François Nicolas Madeleine. Então ele fala assim, ó: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido.
Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém e da mesma forma a retira. Então, olha aqui, essa mensagem ela é longa, ela vira aí quase 2 páginas inteiras. A gente vai parar aqui nesse primeiro parágrafo, mas ele falando aqui que às vezes algumas pessoas se revestem de autoridade e as pessoas querem se aproveitar às vezes de cargos, de posições para tirar vantagem na sociedade e tirar vantagem de outras pessoas, né? Comumente a gente vê vídeos aí falando, você sabe com quem você está falando, né? A gente teve algumas situações há pouco tempo que aconteceram isso. Então algumas pessoas não compreenderam que alguns de nós estamos numa posição às vezes um pouquinho mais adiantada de liderança, de chefia, mas isso nos traz um grande compromisso, uma grande responsabilidade perante todos aqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa orientação. Se a gente serve de modelo e guia, é porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, se você é colocado em determinado cargo, e se você tem um pouquinho mais de conhecimento, com certeza você será muito mais cobrado em virtude do seu nível intelectual, do seu nível moral. Então, ele nos traz aqui isso. A gente atentar que da mesma forma que nos foi dada, em qualquer momento pode ser retirada. Então a gente tem que ter atenção com esses cargos da gente. Então vamos lá, vamos comentar alguma coisa sobre esse texto? Aproveitando a frase do Wilson, né? Você sabe com quem está falando? Se ele desenvolvesse o alto amor, ele sabia que ele é um espírito imortal e o irmão ou irmã que está na frente dele também é um espírito imortal. Se ele tem amor, ele vai repartir com o próximo amor. Então, qualquer cargo, que é a reflexão, se eu estou na condição de uma autoridade, eu enxergo o irmão, seja ele superior a mim, como outra autoridade ou inferior, como irmão. Então, eu estou exercendo uma tarefa, eu não sou essa tarefa. Então, dá para encaixar o alto amor aí. Quem desenvolveu o alto amor é manso, é humilde, respeita o próximo e jamais vai ir para o caminho do autoritarismo. O senhor quer comentar? Nós estamos no final aqui. Estamos no final, mas ainda dá tempo, ela está lá, ainda pode olhar aqui do tempo dá. Mas de autoritarismo, eu vou contar um caso rápido, mas faz tempo que não conta a casa. Mas esse caso é o Zé Menino. O Zé Menino, eu conheci bem o Zé Menino. O Zé Menino vendia uns folheados, ouro, essas coisas. Estava na feira lá vendendo, né? Aí chegou o cara e falou, você vende muito? Ele falou, eu vendo. Isso eu chego a vender 1000 brincos por dia aqui, não sei quantos anéis, eu vendo muito. Ele falou, então você ganha muito. O cara disse, você sabe com o que é que você está falando? Ele falou, não, ele disse, está falando com o fiscal. Agora você vai prestar conta disso. Aí ele disse para o fiscal, e você sabe com quem está falando? O fiscal disse, quem é? Ele disse, está falando com o maior mentiroso do Brasil. Então você falou de autoridade, eu conto esse caso do Zé Menino para lembrar das histórias, como é que acontece. Meu pai é que gosta das piadas do Zé Nilson. Mas seu pai, então um abraço nele, boa sorte para ele. Aí, meus parabéns aí para você ter um carequinha, gente boa. Aí, o que acontece, o seu maior mentiroso. Essa base de o sujeito pegar o poder e achar que é por isso que os espíritos superiores têm muito medo de poder. Porque eles sabem que só pega poder quando é com missão, porque eles sabem que é fácil se perder ainda na fase que nós estamos. E o maior poder que nós temos e a maior missão nossa é nosso auto-melhoramento. Nosso auto-melhoramento. Então, nós devemos exercer o maior poder dentro de nós, como foi lembrado hoje. O esforço que o Espírito faz para seu auto-melhoramento. Esse é o maior caminho nosso, esse esforço para se auto-melhorar. Legal. Só uma observação dessa mensagem.
O François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, ele foi nomeado bispo da igreja de Notre Dame, lá em Paris, no dia 25 de abril de 1857, uma semana depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Como o Allan Kardec era um cara notável ali, que era um cara de ciências, das letras, provavelmente ele era amigo. E o cardeal Morlot, ele vai morrer, vai desencarnar em 1861. E vai dar essa comunicação e Allan Kardec pega e coloca. Olha que interessante. É interessante porque existia uma multidão de pessoas, espíritos encarnados ali, que estavam colaborando também para divulgação. Para divulgação, não só divulgação, mas para que as coisas, o trabalho pudesse ser realizado, né? Então ele, como um líder aí da Igreja Católica, ele vem posteriormente aí desencarnado, ali alguns anos, dar essa mensagem. Bacana, né? E vale a pena então vocês perceberem essa mensagem. Vai falar dessa questão do superior, qual é a função do patrão, do funcionário, daquele que tem a questão da hierarquia, como é que deve ser o seu comportamento, para que você não se arranhe tanto nessas relações. Bom, nós vamos encerrar. Encerra ou tem chance ainda para... Tem que encerrar, pessoal. Vou pedir perdão a vocês, mas nós vamos encerrando. Falamos de alto amor. Só para a gente encerrar, o Wilson, ele dirige a República dos Idosos, Roberto Brolio, que é do departamento do Luiz Monteiro de Barros, e chegou recentemente um senhor com problemas, vários problemas. E na República a gente estava tendo alguns problemas de relacionamento. E quando, vocês estão vendo as imagens aí, e quando chega esse senhor com problemas pessoais, aconteceu uma coisa inacreditável, entre aspas, né? Todos os outros idosos se mobilizaram para ajudar esse idoso que chegou com problemas, com orgânicos, fisiológicos, psicológicos, e por uma série de questões. Então, assim, é como se esse problema maior, esse problema de uma pessoa, despertasse esse alto amor em todos os moradores dessa República dos Idosos. Então, vocês estão conhecendo. Quem quiser pode se tornar um sócio lá da República dos Idosos. É só ligar no 3223-5635. Fala com o João e o João vai aí fazer o seu cadastro para você se tornar um colaborador da República dos Idosos. Temos aí o endereço da conta bancária. Aqueles que quiserem anotar e também ajudar, pode. Mas eu preferia assim, a pessoa se tornar um sócio. Faça um valor lá pequeno, mas a gente vai contar sempre com você, com a sua ajuda, que para todos nós é muito importante. Fica ali na entrada de Santos, a Rua Cananéia 49, a República dos Idosos, Dr. Roberto Brolio. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus permitir. Um abraço a todos.